Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Larissa aqui. Vamos começar mais uma aula, ok? Essa aula de hoje a gente vai ver como colocar números racionais na reta numérica. Bom, só para a gente lembrar, os números racionais são aqueles números que a gente consegue colocar na forma de fração, ok? E dentre eles estão os números decimais, tá? Os números que têm vírgula e que são finitos, beleza? Então, vamos começar por aí. A gente precisa colocar esses 4 números nessa reta numérica que eu desenhei aí para vocês. Lembre-se sempre de também acompanhar a descrição, tá, gente, da matéria, a explicação do conteúdo lá no PDF, né, no documento que eu coloco para vocês na plataforma. E vamos começar. Se vocês repararem, gente, e é muito importante essa observação de vocês antes de começar a fazer o exercício, o exemplo que vocês estão tentando fazer. Tenta olhar os números e achar alguma regularidade, algo que eles têm em comum, ok? E eu coloco isso para vocês de propósito, para poder facilitar a execução do exercício, ok? Então vamos lá. Se eu reparar nesses números decimais e olhar o que tem depois da vírgula, note uma coisa. Aqui eu tenho 0,5, aqui eu tenho 1,75. Aqui eu tenho 1,5 e aqui eu tenho 0,25. Se a gente reparar, depois da vírgula, as casas após a vírgula, a gente sempre vai ter múltiplos, vamos dizer assim, de 25. Repare, 25. 25 vezes 2 é quem? É 50, né? E olha aqui o que a gente tem. Aqui, querendo ou não, é 50, né? Não há nenhum problema se eu colocar um zero aqui, né, gente? E nem aqui, ó. 1,5 é igual a 1,50, não há nenhum problema. Tranquilo? Então, repara que eu tenho 25, 50. Se eu somar 25 no 50, eu tenho quanto? 75. Beleza? É só uma regularidade que eu queria que vocês conseguissem ver, tá bom? Que vai de 25 em 25. 25, 50, 75. Aqui tem 50 de novo, ou seja, tá todo mundo ali, né, sendo múltiplo de 25. Ok? Então, reparem só. Aqui na reta numérica eu tenho 0, 1, depois vem 2, 3. Só que eu coloquei só até aqui porque é o suficiente pra gente colocar esses números na nossa reta. Bom, pessoal, quem fica na metade do 0 e do 1? E olha só, reparem que eu tô perguntando isso para vocês porque, primeiramente, eu observei esses números, tá bom? Quem fica na metade do 0 e do 1 é o 0,5, não é mesmo? Então, aqui na metade, eu vou colocar o 0,5. Ou 0,50, não há problema algum, ok? Então, a metade do 0 e do 1, quem fica aqui no meio é o 0,5. Porque vai vir um 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, ok? Então, 0,5 fica na metade. Mas agora, quem fica na metade aqui entre o 0 e o 0,5? Quem que é a metade do 0,5? Se você dividir 0,5 por 2, você vai ver que é quanto? 0,25, ok? Então, vou colocar aqui o 0,25. E quem fica na metade do 0,5 e do 1? E aí, como que a gente conseguiria verificar isso? Bom, se a gente está vendo que está indo de 25 e 25, olha, 0, 0,25, 0,5, quem seria o próximo? 0,75, ok? Depois, o 1. Por quê, gente? Como a gente viu, a gente dividiu aqui no meio. Então, aqui fica 0,5 e aqui também tem mais 0,5. Quem é a metade do 0,5? 0,25. E quem fica na metade entre o 0,5 e 1? O 0,75. Então, repare que eu fiz as marcações para a gente ir de 0,25 em 0,25. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, isso aqui, se vocês notarem,
cada pedacinho desse vale, deixa eu mostrar aqui para vocês, 0,25. Por quê? Porque era o 0,25 que a gente estava vendo aqui, ó, no início, né? Que é múltiplo, ok? Então, aqui, depois do 1, vem o quê? O 1,25. E depois, 1,5. E depois, 1,75. Ok? A gente está indo de 0,25 em 0,25. Cada quadradinho vale 0,25 e a gente está aumentando. E agora, a gente faz o contrário, ok? Mas colocando os números negativos. Quem fica na metade do 0 e do menos 1? O menos 0,5. Quem fica aqui na metade entre o menos 0,5 e o 0? O menos 0,25. E quem fica na metade entre esses dois é o menos 0,75, tá? Lembrando que a gente está indo de 25 em 25. Agora aqui, menos 1,25 e o próximo, menos 1,5. Ok, gente? Então, repare que eu fiz uma reta enorme, né? Coloquei vários números nessa reta e agora vamos ver quais que a gente precisava colocar. A gente tinha que colocar o 0,5 e a gente colocou aqui, né, ó. A gente tinha que colocar 1,75, colocamos ele aqui. Tínhamos que colocar o menos 1,5, que está aqui. E a gente tinha que colocar o menos 0,25. Ok? Bom, pessoal, para vocês marcarem e fazerem os exercícios, vai depender dos números que a gente colocar aqui. E aí você vai ver como vai ficar a sua divisão na reta, ok? Repare que daqui até aqui vale 1, né? Só que aqui dentro nós temos divisões, nós temos números decimais, números que são menores do que 1. Então, a gente precisa traçar outros quadradinhos de acordo com os números que a gente quer colocar e só indicar onde eles estão, ok? E vocês também aí em casa podem ter outra estratégia. Às vezes você acha mais fácil um jeito que você faz, desde que o ponto, né, o valor esteja no lugar correto. Por exemplo, o 0,5 não pode ficar depois do 1. Ele tem que ficar exatamente na metade entre o 0 e o 1, ok? Por quê? Porque ele fica na metade, é o 0,5. O 0,1 vai ficar onde? Aqui pertinho do 0, 0,1 fica aqui pertinho. 0,2, 0,25, 0,3 e assim por diante, ok? Vamos ver o segundo caso aqui dos números racionais na reta. Pessoal, o segundo caso, tá bom? E ele é mais fácil um pouco, eu acredito, é a gente colocar números racionais na forma fracionária, ok? A gente vai utilizar frações e vai colocar essas frações na reta numérica, tranquilo? Então, vamos lá. Primeiramente, repare uma coisa que eu pedi para vocês, né, lá no primeiro exemplo, olharem. Dá uma olhadinha nesses números, vê se eles possuem alguma regularidade. Eu já noto de cara que todos os denominadores são iguais, olha, todos os denominadores são 4, ok? Então, assim fica fácil. Por quê? Do 0 até o 1, né? A gente tem 0, 1. Aqui dentro nós temos alguns números decimais, né? Algumas frações, números que são menores do que 1, ok? Nesse caso, gente, prestem atenção no que eu vou falar. Sempre quando a gente tiver uma fração em que o numerador é menor do que o denominador, ok? Numerador menor do que denominador, este número representa algo menor do que 1, ok? Por exemplo, o menos 1 sobre 4 é igual a menos 0,25. Se você pegar uma calculadora e fazer 1 dividido por 4, vai dar 0,25. E 0,25 é um número menor do que 1, ok? Então, repare nisso. Sempre que o numerador é menor do que o denominador, a gente tem um número menor do que 1, ok? Por exemplo, aqui também, ó, 2 sobre 4 é 0,25, ok? Então, lembrem-se disso. Numerador menor do que denominador
representa um número menor do que 1, ok? Por isso que eu só fiz aqui até o 1, tá bom? Porque todos os numeradores são menores que os denominadores. Então, vamos lá para a gente colocar esses números na reta numérica. Como a gente tem o denominador sempre igual a 4, vocês lembram que fração representa a parte de um todo? Por exemplo, isso aqui representa o quê? 1/4, ok? Uma parte de 4. E a gente vai utilizar esse mesmo conceito aqui nesse exemplo na reta. Por exemplo, o 1/4. Eu vou pegar uma parte, que é essa daqui, né? Aqui vale quanto? Vale 1. Não é, gente? Do 0 até o 1, isso aqui vale 1. Vou fazer assim, ó. Aqui vale 1. Então, eu vou pegar esse 1 e dividir quanto? Em 4 partes, igual eu fiz aqui, ó. 4 partes iguais, tá bom, gente? 1, 2, 3, 4. Então, se eu tenho uma parte de 4, qual é a uma parte? Essa aqui, não é? Logo, deixa eu pegar a caneta vermelha. 1/4 fica aqui. Beleza? E aqui ficaria o quê, gente? 1, 2, 2/4, ok? 2 partes de 4 que a gente tem no total. Beleza? Então, olha só, já fizemos o 1/4, já fizemos o 2/4. Vamos fazer o 3/4? Seria o quê? Uma parte, 2 partes, 3 partes. Aqui seria o 3/4. Beleza? Então, já fizemos o 3/4 também. Agora, vamos fazer o menos 1/4. Gente, o menos 1/4 fica do lado negativo, né? Fica antes do 0. Também vou dividir aqui em 4 partes, ok? 1, 2, 3, 4. Porque daqui até aqui eu tenho 1. Né? Só que aqui agora o 1 é negativo, mas não importa. Aqui mede 1, né? Se a gente medir aqui, aqui tem 1. Aqui também tem 1. Dividir aqui em 4 partes, o 1/4 fica aqui. O menos 1/4, né? Porque agora a gente tá à esquerda do 0. Menos 1/4. E agora o menos 2/4. Porque, ó, menos 1/4, menos 2/4. E a gente pode até acrescentar e fazer aqui também, né? O menos 3/4. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje é basicamente isso, é a gente marcar números racionais na reta numérica. Primeiramente, nós marcamos o quê? Os números na forma decimal, tá bom? Você aí na sua casa pode encontrar a melhor maneira de colocar esses números na reta, desde que eles estejam na posição correta, ok? E agora a gente viu também como colocar esses números fracionários na reta, tá bom? E se você olhar, todos eles possuem o mesmo denominador, isso é muito importante, ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, peço que vocês deem uma voltadinha no vídeo para tentar entender melhor. Se algo não ficou bem explicado, me fala no dia do chat, né, na aula online, ou vocês também podem pesquisar no material que eu coloquei lá para vocês, com a explicação passo a passo da matéria, beleza? Então é isso, façam os exercícios. Qualquer dúvida, a gente tenta tirar lá no dia da aula online. Tchau, tchau, pessoal!